Então, vamos aproveitar para começar aqui, pessoal. Obrigado pela presença. Meu nome é Thiago, vou ser o moderador hoje. Pode? Por favor. O microfone ajuda, mas o ruído atrapalha bastante também no fundo. A gente tentou improvisar aqui uma transmissão ao vivo no YouTube, mas devido a algumas falhas técnicas, burocracias de login e senhas, a gente ficou limitado, então a gente está gravando, né, para depois a gente postar nas redes sociais, postar no YouTube também, tá? Então hoje eu estou aqui com o professor Alisson, a Ana Rita e o professor Antônio Saraiva. Professor Alisson, eu vou passar o microfone para eles falarem já, mas ele é da Faculdade de Saúde Pública, curso de nutrição, né, departamento de nutrição. Ana Rita é CEO e fundadora da Sustainable Kitchens. E o professor Antônio Saraiva é professor do Instituto de Estudos Avançados da USP. Eu vou passar para eles se apresentarem, porque é muito melhor do que eu falar sobre o currículo, é melhor eles falarem sobre aquilo que eles querem dar destaque. E depois a gente começa com algumas perguntinhas, algumas contextualizações sobre a sindemia global. Tá? E aí também, se derem espaço para a gente faz umas perguntas no final. Pode começar com vocês. Depois é só passar o microfone. Não Perfeito. precisa nem falar tão perto. Tá ótimo, Thiago. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Como o Thiago me apresentou, meu nome é Alisson Machado. Eu sou formado em nutrição. Eu fiz mestrado e doutorado na área de nutrição também e sou professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, tanto no curso de graduação quanto na pós-graduação também. E minha linha de pesquisa principal tem sido sobre como a insegurança alimentar afeta o tratamento de determinadas condições de saúde, principalmente de doenças crônicas não transmissíveis. Mas também já tem alguns anos que eu trabalho com sistemas alimentares, né, a parte da insegurança ali, do acesso está inserida dentro disso, e também com a sindemia global, que é o nosso tema de hoje. Então, obrigado. Passar para a Ana. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite, Tiago, e da Abraps também, que está participando desse painel. Meu nome é Ana Rita de Barros Cohen, e vou falar um pouquinho sobre a minha jornada, por que existe a Sustainable Kitchens, que é a SK, que praticamente é a jornada da minha vida, né? A minha formação vem do sentimento do alimento e cura quando eu tinha 12 anos de idade, né? Foi um impacto muito forte na minha saúde, de um problema que tive, e fui curada através da alimentação, através de ervas, através de todos esses saberes, né, que vinha da minha mãe, da minha avó, do meu pai, e aquilo foi um impacto muito grande. Então, desde jovem, eu já sabia que a alimentação seria algo muito importante no meu caminho de vida. Eu me formei em artes visuais, e que não tem nada a ver com alimentação, mas veio complementar depois o caminho. E ao longo do tempo, depois que eu me formei, eu fui morar nos Estados Unidos, onde eu passei 20 anos, e foi nos Estados Unidos que a luzinha da alimentação saudável voltou a vir fazer parte do meu caminho, né? E foi ali, então, que eu me dediquei à gastronomia e depois à alimentação saudável, através de escolas que traziam esse conteúdo com muita propriedade, conhecendo culturas do mundo inteiro sobre alimentação, alimentação e saúde, e fui também me formar em medicina chinesa, em dietética da medicina chinesa, Ayurveda, e isso fez um papel muito importante no meu caminho. E depois de volta no Brasil, fui morar em Florianópolis, não conhecia ninguém, a nossa família, já me casei lá nos Estados Unidos, fui morar em Florianópolis, e foi em Florianópolis que eu comecei a me dedicar a restaurantes, nesse sentido, com consultorias que eu comecei a dar, em cursos e consultoria, e conhecer o que acontecia em Santa Catarina com os produtores, com alimentação orgânica, com tudo isso, com sustentabilidade, que eventualmente veio fazer parte do meu caminho. Então, foi ali que eu tive contato com restaurantes pela primeira vez e entendi que o ecossistema de um restaurante é tão único e tão complexo que
precisava ter um olhar muito mais cirúrgico do que estava realmente acontecendo, de onde comprava, como comprava, quem eram esses atores, esses players dentro da empresa fazendo isso, e qual era a relação dessa alimentação servida com os clientes. E dali, então, eu fiquei com alguns restaurantes durante 5 anos, e aí surgiu a metodologia SK, que depois eu explico com mais detalhes, ok? Obrigada. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Tiago, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês dois, em particular, vocês três. Eu sou Antônio Mauro Saraiva, então vou falar com vocês um pouco da trajetória. Eu sou originalmente formado em engenharia elétrica, eletrônica, depois em agronomia, ambos na USP. E a partir dessa formação dupla comecei a trabalhar com computação aplicada à agricultura no primeiro momento, depois com biodiversidade, meio ambiente, até que em 2015, quando eu estava num cargo na reitoria da USP, foi lançado no mundo um relatório chamado Salvaguardando a Saúde Humana no Antropoceno, Saúde Planetária, encurtando o nome. E eu fiquei responsável, a pedido de um dos autores, que é brasileiro, os demais não, por fazer a repercussão disso no Brasil. Foi lançado pela Lancet, e eles sugeriram que a gente lançasse isso no Brasil pela USP para dar uma boa repercussão. E a gente fez isso, e ao ler o relatório para poder moderar, né, eu entendi que aquilo lá era muito mais do que uma questão de saúde pública, de medicina, de nutrição, enfim, dessas áreas da saúde em sentido amplo, e que nenhuma área escapava do que aquele relatório abordava. Então, eu passei a me dedicar a essa área desde então. Então, resumindo, é isso. São 35 anos já de carreira na USP, já sou professor sênior no IA, aposentado desde o ano passado, mas eu me dedico atualmente a esse grande projeto, a esse grupo de pesquisa chamado, não é só pesquisa, mas chamado Saúde Planetária Brasil, uma rede brasileira. Depois eu falo um pouco mais. Fantástico. Muito bom. Então, novamente agradecer a presença de vocês, por vocês terem aceitado esse convite, e até, né, contextualizando um pouco de por que eu convidei essas 3 pessoas ilustres aqui, porque eu sou engenheiro agrônomo, né, mas tenho uma dupla formação igual ao professor Saraiva em economia, e atualmente eu sou mestrando no programa de modelagem de sistemas complexos, né, programa de pós-graduação, onde eu estou atuando, né, em parte com essa pesquisa envolvendo agricultura urbana, saúde planetária. A gente tem o INCT de combate à fome também, no qual eu sou pesquisador, tentando entender melhor essas ferramentas e usar essas ferramentas de sistemas complexos, redes complexas, para a gente entender alguns comportamentos, políticas públicas e coisas afins. Então, esse foi o contexto, né, de por que eu quis trazer essas pessoas para a gente poder conversar um pouquinho mais, porque quando a gente fala de sistemas alimentares, né, de alimentação e de nutrição, né, como a sindemia global, foi esse termo cunhado ali depois do relatório e tudo mais, unindo, né, e entendendo um pouco mais sobre essa interconexão entre desnutrição, obesidade e as mudanças climáticas. Então, a gente pensou, não, vamos trazer pessoas que estão atuando na área, que estão pesquisando na área, né, há muito mais tempo do que eu, para a gente poder conversar um pouquinho mais, entender um pouquinho melhor como que é essa interconexão, por que ela é importante da gente entender como um sistema complexo, ou uma coisa dinâmica que a gente, né, para quem não conhece, esses itens que podem tanto se reforçar quanto se diminuir, e aí, às vezes, uma ou outra intervenção pode ajudar a resolver coisas que a gente nem esperava, que a gente, né, às vezes a gente considera como coisas emergentes, soluções que podem emergir que a gente nem esperava, né? Então, até já começando com a primeira pergunta, para a gente não comprometer demais o tempo,
né? A gente poder, como que cada um de vocês, dentro das suas áreas, entendem essa interconexão, né? A saúde planetária, os sistemas alimentares e essa sindemia, né? A desnutrição, a obesidade e as mudanças climáticas, como que elas estão se relacionando aí nos dias atuais, enfim, com todos os desafios e também potenciais que a gente tem para trabalhar. Vou começar pela Ana Rita, agora, só para mudar a ordem. Muito obrigada. Bom, eu acho não, tenho certeza, né? Essa interconexão, ela é muito forte e, né, tudo se relaciona com os sistemas alimentares e nós, porque todos nós precisamos nos alimentar, certo? E da forma como nós estamos nos alimentando, como nós estamos, aliás, comendo, colocando a comida no prato, está mudando o mundo, está transformando os sistemas alimentares, hábitos, né, as pessoas, essa desconexão das pessoas que já vem acontecendo de décadas, né, nas últimas 4, 3 décadas, né, a gente vê isso acontecendo de uma forma tão forte. Por exemplo, quando eu estou falando de trabalhar com restaurantes, eu vejo isso de uma forma muito nítida, né? Como as pessoas procuram alimentação e estão tão desconectadas, colocando qualquer coisa no prato, né? O que eu chamo de coisas comestíveis, às vezes, mas não está relacionado com comida de verdade, né? Porque alimentar-se é um ato nutricional, né? E dentro desse ato de se alimentar, a gente sofre consequências, ou tem consequências, tanto do lado intuitivo, do lado interno, quanto do lado externo, né? A gente tem as consequências que vêm do lado externo, do nosso meio social, ambiental, do lado familiar, né? Mas, ao mesmo tempo, do lado interno, o que é que a gente sente de acordo com esse alimento que está no prato. E isso vem sendo modificado nessas décadas, nessas últimas décadas, pela desconexão, a falta de percepção real do que é que nós estamos comendo, o que é que está naquele alimento, né? E muitas vezes, quando eu estou vendo um restaurante ou vou dar uma consultoria, né, é muito complicado olhar a equipe do restaurante, os colaboradores do restaurante, que não têm a menor noção do que eles estão servindo, ou os ingredientes que estão sendo colocados naquele cardápio, como está sendo preparado, aquele alimento, de onde está vindo, né? Às vezes nem chamam de alimento, mas o tipo de comida que está chegando ali, e está passando. Então, eu entendi rapidamente que a responsabilidade de um restaurante ou de uma cozinha profissional, uma cozinha comercial, uma cozinha industrial, é imensa para com aquele que está recebendo o alimento, né? Seja o restaurante, seja uma cozinha comercial, uma cozinha industrial, o que está sendo preparado, como está sendo preparado, da onde está sendo pedido esses insumos, esses ingredientes, traz consequências imensas. Obesidade, né? Então, quantas vezes que eu estava num dos restaurantes e era tão comum olhar assim, mãe e pai chegando para alimentar na hora do almoço a criança, colocando macarrão com batata frita, né? Assim, não tem a menor noção do que está sendo colocado ali. E você está falando em criança pequena, 3, 4 anos de idade. Não tinha uma verdura, não tinha nada, não tinha um entendimento do que estava ali no prato, mas a criança ia comer aquilo que foi colocado para ela, né? Ou um chicken nuggets, daqueles nuggets, enfim. Complicado isso, porque eu venho de uma geração, eu sou dos anos 60, né? E eu venho de uma época em que a comida sempre foi muito importante na nossa mesa, mesmo numa família de 6 filhos, a comida sempre foi importante, conectando, aprendendo o que estava ali no prato. E eu me lembro muito bem, nessa época, indo para a praia, não existia obesidade da maneira como a gente vê hoje, né? Era muito mais comum o corpo físico estar né, na sua forma como deveria ser, sem estar com aquele extra tal. E
Então, a gente vê que essa obesidade, essa desnutrição também, porque muitas vezes a obesidade não é o oposto, ela acompanha a desnutrição, né? Quando a pessoa está faltando esses nutrientes que são tão importantes para o corpo. E então, está tudo conectado. E a gente vê isso com as mudanças climáticas, claro, acho que são emergências climáticas. Aliás, é o termo que tenho ouvido durante a semana inteira, né? Que a gente não deve mais falar em mudanças climáticas, porque não está mudando, não. Nós estamos numa época de emergência climática. E isso tem muito a ver com os nossos sistemas alimentares, que corresponde 30% hoje a todos os efeitos de gases de estufa, desde a produção, a maneira como está sendo distribuído, transporte, especialmente na agricultura também, né? E depois nós temos esse número absurdo do desperdício de alimento que está sendo colocado aí no mundo. Então, tudo está conectado, né? As nossas atitudes, a atitude da indústria, das empresas, do restaurante, enfim, nós temos que, mais do que nunca, prestar atenção em como nós estamos fazendo esse caminho, como nós estamos produzindo e como nós estamos comendo. Então, por enquanto é isso. Para o Alisson. Obrigada. Bom, acho que a Ana Rita já com certeza deu um bom panorama, né, que a gente pode pensar em sindemia global. Em relação ao que ela disse, tem uma coisa que eu gostaria de dar ênfase a essa questão sistêmica mesmo, né? Tanto no relatório que o professor Saraiva comentou, que é o de saúde planetária de 2015, quanto do próprio de sindemia global, que foi publicado 4 anos depois, em 2019, é possível verificar assim que uma ênfase muito importante é como tudo está conectado mesmo. Essas abordagens, elas não nasceram, talvez ali em 2015, né? Já tem sido discutido o desenvolvimento sustentável, pelo menos ali desde a década de 70, né? Depende de onde a gente está falando. O conceito de sindemia também é um pouco mais antigo, né? Já há artigos sobre outras temáticas publicados há mais de 20 anos. Mas é muito interessante notar a relação mesmo que esse último artigo, né, de 2019, elencou entre as mudanças do clima e a malnutrição, né, que aqui seria tanto a obesidade quanto o baixo peso e as deficiências nutricionais. E como a Ana bem pontuou, elas podem coexistir, né? Justamente por isso é considerada uma sindemia, porque uma acaba retroalimentando a outra. E só para finalizar essa parte, né, a Ana também falou de sistemas alimentares. Só para contextualizar, né, quando a gente pensa em sistema alimentar, seria todas as etapas que vêm até desde antes da produção, então fatores políticos, sociais e econômicos também são englobados aqui dentro desses sistemas, e o resultado deles também. Essa parte do resultado ela é muito relevante quando a gente pensa em sindemia, porque as emergências climáticas elas afetam a produção de alimentos, né, em todo o sistema alimentar, mas também são afetadas pelo sistema. A própria Ana comentou da emissão de gases de efeito estufa. Esse dado mais em nível mundial, assim, pensando no Brasil, o resultado é até mais alarmante, assim, são quase 60% vindo dos gases de efeito estufa vindos do sistema alimentar. Então, realmente é algo muito urgente para ser discutido, pensando não só no meio ambiente, mas também nessas repercussões, né? Aqui de estado nutricional, mais especificamente pensando na sindemia, e, claro, todas as repercussões para a saúde que o aumento da prevalência de obesidade e de baixo peso acabam tendo também. Vou passar agora para Saraiva. Eu vou reforçar também essa questão da visão sistêmica, porque acho que é grande contribuição que a saúde planetária como um conceito e como um movimento mundial traz. Hoje, até o tema do Tiago, sistemas complexos, né? A gente vive numa época em que a gente entende que essas relações, não só o sistema Terra é um sistema altamente complexo e totalmente interligado, mas a gente, enquanto civilização, também está cada vez mais conectado. Então, é uma complexidade de múltiplos níveis aí.
E saúde planetária justamente procura trazer essa visão, como você já disse, da conexão de tudo. Mas ela vai bem além, né? É de tudo, tudo mesmo. Então, no seguinte sentido, nós, como seres humanos, a gente impacta o planeta Terra pelo simples fato de existirmos, né? Nós comemos, nós nos vestimos, a gente respira, a gente se desloca. Então, cada um de nós aqui impacta o planeta, né? Em alguns países esse impacto é muito maior, pelo estilo de vida, em outros é bem menor, mas qualquer pessoa impacta. Então, são 8 bilhões de seres impactando o planeta. Então, uma espécie que impacta muito pelo próprio padrão, né? Ainda com a diferença de padrões entre as pessoas do norte global e do sul global. Então, o que ela procura trazer é isso, que a gente, como humanidade, tem impactado muito o planeta, especialmente, claro, desde sempre, mas especialmente a partir da Segunda Guerra. Se a gente olha os gráficos do aumento da atividade humana, crescimento populacional, mas a atividade humana também, as duas coisas acontecem juntos, né? O baby boom vem a partir daí, né? São, em muitos dos casos, o crescimento é exponencial, né? Em qualquer coisa, em consumo de energia, em exploração de recursos naturais, né? Isso de uma atividade econômica supostamente atrelada ou atribuída a um desenvolvimento, aspas, né? Progresso, aspas. Ao mesmo tempo, os gráficos do mesmo período mostram também em escala exponencial aumento de gás de efeito estufa, aumento de temperatura, acidificação dos oceanos, exploração ou desmatamento. Então, os sistemas naturais estão impactados na mesma medida e a partir da mesma época, com uma correlação clara entre esse aumento da atividade humana associado a um possível desenvolvimento, isso impactando o planeta. Acho que o grande fecho que a saúde planetária traz é o seguinte: esse ganho que a gente teve com esse desenvolvimento, e de fato nós estamos aqui, né, transmitindo via YouTube, etc., isso não existia nem de perto, né, em 1950, então há um ganho tremendo do ponto de vista da vida, mas também do ponto de vista de saúde, sem dúvida, no mundo inteiro. Se a gente pensar taxa de mortalidade, nível de riqueza, abaixo da linha de pobreza, expectativa de vida humana, mortalidade infantil, tudo isso melhorou muito no mundo inteiro. Alguns países mais, claro, tudo é sempre muito desigual. Mas tudo isso dá impressão não, está claro que a gente obteve esse desenvolvimento às custas do que vai acontecer daqui para frente. Porque daqui para frente a tendência é tudo isso piorar muito, como já está acontecendo. Né? Por quê? Porque a gente agora sofre as consequências do impacto que a gente causou. A gente fala muito hoje em dia de mudanças climáticas ou de emergência climática, né? Que é o que está mais se destacando, mas na verdade eu diria que ela é a ponta do iceberg. Ela própria, ela decorre de várias coisas que afetam outras áreas também. Se poluição é um dos principais causadores das mudanças climáticas, ela também é um dos principais causador de acidificação de oceano, por exemplo, ou de mortalidade, de perda de biodiversidade, afetar a nossa saúde. Então, as coisas estão absolutamente interligadas, mas todas, de um psicólogo, um educador, um médico, um engenheiro e as suas áreas de atuação, ou seja, a sociedade como um todo está totalmente imbricada nessa questão da saúde planetária ou da falta de saúde planetária. Então, visão sistêmica levada assim à última consequência. Né? Acho que esse é o grande legado que ela traz, com um componente que eu acho fundamental, porque ela procura fazer isso de uma maneira que eu particularmente defendo muito, que é as causas disso são causas humanas, são causas sociais. Então, não adianta a gente ficar olhando só, por exemplo, para a agricultura em si, que é um dos principais causadores, principais motores dessas mudanças climáticas, sem dúvida, de muitas outras coisas, né? Mas não é só uma questão técnica, né? Não é só questão de mudar combustível fóssil por outro, né? Por quê? Porque a gente continua repetindo padrões de comportamento humanos de séculos, de milênios, de exploração, de colonização. Colonização não é nova, exploração não é nova. Então, se a gente quer mudar esse padrão, a gente tem que mudar a forma nossa, humana, de nos relacionarmos.
entre nós e com o que a gente quer daqui para frente. Então, muito mais como um problema técnico, até do ponto de vista nutricional, né? Nutrição, desnutrição, fome hoje existe, não é por falta de alimento, é por desigualdade. Isso não é técnico, isso é humano, é político. Então, acho que esse é o principal gargalo que a gente tem que superar. Só para dar uma contribuição. Posso só falar um? Eu também acho isso fantástico, né? A gente precisa aprender a pensar e agir de uma forma sistêmica. E acho que o ponto, para mim, crucial também, é que a gente esqueceu que sempre fala, vamos prestar atenção na natureza, mas a gente esquece que nós somos a natureza, né? Não é fazer de acordo com a natureza. Nós somos a natureza, nós somos não parte da natureza, nós somos a natureza. Tanto é que o nosso corpo, né, é exatamente um micro montanhas, a água, né? É a mesma proporção, gente, né? Eu entendo isso que o mar, nós temos os oceanos como 70%, né, nesse planeta azul, da mesma forma que nós temos no nosso corpo 70% de água, do nosso sangue, de outros líquidos fundamentais aqui que nós temos, vitais no corpo, não é? Temos os órgãos, temos os ossos. Então, de uma forma romântica, às vezes eu coloco, puxa vida, é mesmo, olha, tem uns vales, os nossos ossos, não sei o quê, os nossos órgãos são parte, como se fossem regiões especiais. E eu prefiro ver dessa forma, porque não é? Nós não estamos prestando atenção nessa natureza interna, que é a mesma que está lá fora. Então, se nós estamos machucando essa natureza fora, nós estamos esquecendo que nós estamos machucando a nossa natureza dentro. Tudo é sistêmico, não tenha dúvida. Perfeito. Acho que as falas se complementam bem. Acho que a gente tem essa diversidade foi proposital mesmo. E acho que só para dar minha pequena contribuição, assim, duas, na verdade. Eu tenho uma brincadeira com um amigo meu que é da engenharia de alimentos, eu falo que a engenharia de alimentos é ótima, até o momento em que ela não é mais engenharia do que alimento. Ela tem que primeiro ser alimento, depois manter a engenharia, né? Porque senão a gente coloca só aditivos, né, nos alimentos e a gente acaba ficando só com a engenharia. E para dar um exemplo, né, acho que dessa questão da complexidade e das mudanças climáticas, a gente recentemente, acho que 2 semanas atrás, a gente publiquei um artigo com o Murilo, com a professora Flávia, onde a gente fez uma análise de redes complexas da transferência, na verdade, da pegada hídrica e de carbono. Né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, na pegada de carbono, a gente pensa que todo mundo sofre com, né, o desequilíbrio né, do sistema e também da pegada hídrica. Só que quando a gente produz, e a gente fez essa análise com a base de dados de alimentos. Então a gente pegou os alimentos in natura, que, por exemplo, são produzidos aqui no Brasil, mas que são exportados. Então o que a gente está fazendo, na verdade, é trazendo para dentro do Brasil, por exemplo, como eu usei o exemplo do Brasil, essa pegada hídrica, essa pegada de carbono, quando a gente utiliza esses recursos para produzir o alimento, e quem está se beneficiando, seja das calorias, seja da qualidade nutricional daquele alimento, é o país que está importando. Né? Então a gente fez um estudo para entender o quanto que isso, né, e o quanto que os países se beneficiam disso, principalmente no quesito socioeconômico. Porque, por exemplo, se a gente está exportando calorias ou exportando qualidade nutricional, o que muitas vezes fica para nós, além dessas pegadas, que muitas vezes, por exemplo, no caso da pegada hídrica, que dependendo do nível, né, da escala, ela deixa de ser renovável, né, o ciclo da água, a gente fica com os impactos negativos socioeconômicos, né, enquanto o outro país fica com os impactos positivos da qualidade nutricional, né, daquele alimento que foi produzido especificamente para exportar. Então, só para dar um exemplo dessa complexidade, como que a gente faz isso, um dos tipos de análise que a gente faz isso na prática, né, para a gente entender como que essas coisas estão todas interligadas. Porque apesar do impacto na pegada de carbono hídrica ser global,
calculado globalmente, né? Tem essas outras camadas de impactos que também podem ser considerados, que deveriam ser considerados se a gente fosse levar a sério, né, mais essa conversa sistêmica do sistema alimentar como um todo. E aí, para a gente não ficar só pensando, né, nos pontos negativos, nos impactos, então eu queria trazer um pouquinho mais que vocês falassem sobre os estudos, os trabalhos, as pesquisas, iniciativas mesmo que vocês conheçam, que têm tentado não só compreender melhor, né, esses impactos todos, né, a sindemia e a interconexão entre esses elementos, pode ser, enfim, empresas, qualquer iniciativa que vocês conheçam, que tenham tentado resolver ou mitigar, pelo menos, alguma coisa nesse sentido. Pode ser de qualquer área que vocês queiram falar, né, desnutrição, obesidade ou até das mudanças climáticas. Pode começar. Nessa acho que pode ser a Ana, porque ela com certeza vai falar do sustentability, então ela é a melhor pessoa para falar sobre isso. Ai, meu Deus. Que responsabilidade. Existem várias iniciativas hoje, graças a Deus, né, a gente tem visto esse lado mais positivo, de impactos positivos, e essas iniciativas que estão chegando cada vez mais. Eu olho especialmente do lado da alimentação saudável. Por exemplo, nós estamos aqui na área da Grande São Paulo, né? E olhar para o lado rural de São Paulo, que pouca gente conhece, eles têm vindo aqui né, durante a semana e comentado o que está acontecendo. Iniciativas incríveis de produtores que estão aqui perto, em Parelheiros, por exemplo, né, em toda essa área, que é uma área enorme. Hoje de manhã, uma das palestras foi sobre isso, e foi muito emocionante. Essas mulheres todas, produtoras, junto com os filhos, contando as histórias do esforço que vem fazendo de trazer a importância, de mostrar a importância da agricultura, da regeneração, do agroflorestal que está acontecendo na Mata Atlântica. Afinal de contas, nós estamos num país, meu Deus do céu, acho que é o único país no mundo que tem 7 biomas, certo? Que são de extrema importância para o mundo. Então, nós temos que cuidar muito disso, né? E as iniciativas estão acontecendo, sim. Eu vejo startups trazendo soluções, inclusive a minha foi acelerada junto com outras startups. Então, a gente está em conexão com quem é que está preocupado com isso, né? E dessa forma, no pensamento sistêmico, eu vejo que, às vezes, a iniciativa ela começa tentando resolver um probleminha, como você comentou aqui. Então, vamos resolver o problema da técnica de práticas na agricultura. E, de repente, eles começam a ver que não é só isso, tem que ver todo o resto, né? Então, é muito interessante como esse pensamento sistêmico naturalmente está entrando dentro dessas iniciativas porque estão vendo que precisam ser colocadas dessa forma. Eu vejo iniciativas, por exemplo, trabalhando desde do lado da alimentação até o lado ambiental. Então, catadores formando núcleos para poder fazer o trabalho que precisa fazer ambiental, conscientização de vários níveis, né? E eu acredito também que a dedicação da SK, da minha startup, da minha empresa, é também dedicada a isso, é fazer a diferença de uma maneira sistêmica, de uma maneira que possa afetar o máximo possível, positivamente, trazendo impactos positivos para todo esse setor de restaurantes, né? Para vocês terem uma ideia, só falando disso agora, só em termos de Brasil, existem aí 1,3, mais ou menos, 1,3 milhão de estabelecimentos que trabalham com refeições fora do lar. Tá? Agora, voltando para a nossa Grande São Paulo, nós temos aqui, antes da pandemia, cerca de 60 mil estabelecimentos que estavam trabalhando com alimentação fora do lar. Pós-pandemia, isso já é um dado de 2024, nós temos 155 mil empresas. Isso é muito interessante quando a gente pensa assim,
peraí, o que eles estão servindo? Da onde eles estão comprando? Como eles querem impactar socialmente e ambientalmente? Né? Então, não basta simplesmente abrir uma cozinha sem estar consciente do que eles estão fazendo, certo? E aí entram iniciativas também nesse sentido de querer trazer alimentos que sejam mais saudáveis, ou iniciativas públicas também. Eu tenho visto iniciativas do setor público muito interessantes nesse sentido, dando valor para esses produtores terem mais voz, para trazer perto, por exemplo, do setor onde estou, né, de restaurantes poderem entender que precisa fazer essa conexão rápido, gente, né? Comprar deles diretamente, isso vai fazer uma grande diferença para a saúde humana, pelo menos nesse setor que nós estamos. E sim, existem muitas outras iniciativas nesse sentido. Quer falar um pouquinho? Tanto faz. Existe muita coisa boa sendo feita, existe. Em todos os âmbitos, né? Em todas as áreas de atividade tem gente boa trabalhando. Isso não aparece tanto porque basta alguma coisa ruim para mascarar muita coisa boa. Eu uso a metáfora de um castelo de cartas, né? Se você puxa uma carta, você desmonta um castelo inteiro. É muito mais difícil você construir o castelo do que você destruir. Então, e a mídia reflete muito isso. A culpa não é só dela, que a gente é atraído por uma notícia ruim mais do que por uma notícia boa. Né? Senão a mídia não vendia. Então não dá para colocar a culpa na mídia só. Né? A mídia é feita de pessoas também e de pessoas que leem. Mas tem muita coisa boa sendo feita. Ontem mesmo eu estava visitando o CREM, que é aquele centro de recuperação e educação nutricional, que é uma coisa maravilhosa, o trabalho que eles fazem, já há quase 30 anos. Aqui na cidade de São Paulo, que eu saiba, só na cidade de São Paulo, mas também não tenho certeza. Mas eu queria chamar a atenção por uma coisa que eu acho que é fundamental. A tendência para os próximos anos é péssima, não é ruim, é péssima. O clima deve piorar, e isso deve afetar muita coisa. Deve afetar a agricultura, a nossa saúde, afetar a disponibilidade de água, causar mais deslocamentos de populações por conta de tudo isso. E como nada está sendo feito de concreto para reverter a tendência atual, a expectativa dos climatólogos, eu digo gente importante nessa área, é que a gente vai, até o final do século, aumentar entre 2 a 4 graus. Se isso acontece, é um desastre. Não tem outra palavra, é um desastre. Como reverter isso daí? Porque por mais que a gente tenha muita gente boa fazendo coisas, essa pequena escala pode não ser suficiente. Né? Porque uma grande indústria tem uma escala de estrago muito maior do que muitas pequenas ações. Então, eu queria trazer 3 coisas que eu acho que são fundamentais para tentar reverter isso no curto prazo. Né? Ou, pelo menos, reverter o sinal de como a coisa está avançando, o sinal da derivada, né? Para falar em engenharia. Aí, né? Uma é comunicação. Né? Para que as pessoas que já têm algum nível de educação entendam o tamanho do problema e de como elas têm uma corresponsabilidade, de como elas têm poder para mudar isso, seja por suas escolhas alimentares, suas escolhas políticas, suas escolhas na hora de votar. Né? Então, acho que comunicação é um aspecto chave. Em qualquer área, mesmo que a gente fosse falar só de nutrição, se você não comunica para as pessoas o que a ciência já descobriu, ela não chega até as pessoas, vão continuar comendo ultraprocessado aos montes, né? Sem entender que aquilo é gostoso, mas faz mal pra caramba. Comunicação. Ligado a isso, políticas. Porque a gente precisa que, no fundo, que essa comunicação chegue aos políticos para que eles tomem ações que realmente protejam a população como um todo. Né? Isso é uma dificuldade grande no Brasil. Um relatório que a gente lançou esse ano sobre a relação entre políticas de clima e políticas de saúde, um relatório nacional, mas também ele aconteceu em paralelo com outros 6 países. Em todos eles, o achado é políticas de clima e de saúde são pouco ou nada conectadas nesse país. Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Quênia e Índia, e Caribe, como uma região. Então, isso precisa ser mudado, para
que os governantes, os políticos, né, que estão responsáveis por essas políticas, eles simplesmente linkem as coisas, né? Se você melhorar o clima, você vai salvar muito problema de saúde, né? Mas eu acho que por trás de tudo isso, por baixo de tudo isso, na base, é educação. Se a população não for educada, ela não vai entender uma comunicação, ela não vai... Você mencionou que numa cozinha tinha gente fazendo coisas totalmente erradas. Não são educados. E uma educação, desde a educação básica, né, educação formal, até uma educação de relação interpessoal. Então, para mim, essas são as 3 coisas-chave para a gente poder reverter a situação. Comunicação para adulto e para todo mundo, porque você não vai... Esse daí, ou já foram educados ou não foram, tem que comunicar. Educação para que essas crianças cresçam de um jeito diferente. E políticas públicas para tentar, para quem não se educar ou não se comunicar, a força tem que mudar. Na base do é assim que tem que ser. Perfeito. Bom, vou falar brevemente sobre um projeto que eu conheço já há alguns anos, que é do Banco de Alimentos de Osasco, que é um banco de alimentos público. Até então, pelo menos em 2022, era o maior que existia, pelo menos, né, da iniciativa pública no Brasil, e trabalhava assim com boa parte do município. Então, só para explicar brevemente, eles têm um projeto de distribuição de alimentos, principalmente de frutas, legumes e verduras, e esses alimentos vêm da iniciativa privada. Então, aqui a gente já consegue ver uma relação que existe, né? Claro, é uma política bastante importante, mas a gente sabe que ela não vai resolver, né, unicamente a questão da insegurança alimentar, seja no município ou seja em qualquer lugar, né, que tem algum projeto semelhante a esse. Mas eu pensei nesse projeto justamente para pensar assim, nessa questão pública-privada, que acaba sendo bastante relevante também. Eu sei que um grande desafio deles é que nem tudo que eles recebem, por exemplo, eles conseguem aproveitar de fato. Então, esse alimento que já seria desperdiçado, querendo ou não, acaba sendo também, é um ponto bastante importante. Vai até de acordo com o que o Saraiva comentou sobre educação, que, claro, num nível mais específico, né, não pensando na educação de maneira geral, mas na educação que existe entre essa pessoa que já está doando um alimento que já é impróprio para consumo, e um fator que acontece também com alguns programas, não apenas com aquele, é que muitas vezes essas famílias que recebem aquele alimento também não sabem o que fazer com aquilo, porque elas não têm hábito. Muitas vezes os responsáveis, né, pai, mãe, eles já cresceram com uma alimentação, principalmente dos mais jovens, né, mais rica em ultraprocessados, tinha poucos alimentos in natura, eles não sabem trabalhar com alguns, como é o sabor de alguns também. E aí esse alimento ele acaba sendo desperdiçado também pelas famílias, né, não apenas pela não possibilidade ali de consumo do alimento que foi doado, que é bastante relevante também, né? Quando nós pensamos em desperdício, cerca de 30% do que é produzido acaba sendo desperdiçado, seja na produção ou seja mesmo na etapa final ali, né, em nível doméstico, que é um ponto bastante relevante também quando nós pensamos aqui nessas mudanças do clima, em segurança alimentar e nutricional. Esse exemplo é só para elencar assim, algumas coisas que a gente precisa pensar também, né? Então, essas parcerias, né? Seja entre equipamentos públicos ou de equipamentos públicos com empresas privadas ou entre empresas privadas também, de como a gente de fato precisa trabalhar com a educação dessas pessoas em diferentes níveis, né? Não apenas a educação formal, mas quando nós pensamos em mudanças do clima, e, claro, né, pensando em cidadania global especificamente, nessa questão nutricional também, e de como é um desafio muito grande, mas que pequenas partes, assim, no geral, elas acabam tendo um efeito positivo como um todo, mas que essas políticas elas precisam ser integradas para que elas de fato sejam efetivas mesmo, né? Elas consigam ter um impacto sistêmico, que acaba sendo muito relevante também. Um ponto muito importante que o professor Saraiva comentou é que muitas vezes
a quantidade, né, ali do que é produzido em termos do que a gente possa pensar e que vão causar impacto no sistema, causa um impacto muito maior do que aqueles poucos benefícios que a gente ainda tem, né? Então, é um ponto também a gente trazer esse equilíbrio para mitigar as mudanças do clima enquanto a gente de fato consegue promover políticas ali que vão ser mais eficazes e que vão causar um efeito sistêmico, né? Não apenas ali um efeito isolado. Muito bom. Para não estender e não falar mais, eu queria perguntar para o pessoal se eles têm alguma pergunta. Eu sei que a gente tinha recebido algumas perguntas pelo formulário, que refletem um pouco essa questão da endemia, principalmente localmente, aqui em São Paulo. Mas queria saber se vocês têm alguma pergunta e eu posso passar o microfone para a gente levar essas perguntas para eles e a gente ir encerrando. Se querem fazer, fica à vontade. Eu gostaria de saber, na opinião de vocês, como é que a gente vai conseguir dar acesso, por exemplo, de ingredientes orgânicos assim para as comunidades, né? Como é que vocês imaginam que um dia isso é possível ter acesso, né? Porque a sensação que eu tenho hoje, né? Eu sou chefe do restaurante Banana Verde, sou cozinheira. A sensação que eu tenho é que orgânicos é uma coisa muito elitizada, né? E quando você vai para as comunidades ou até em supermercados mais baratos, eu fico impressionado tanto que o industrializado ele é presente. É claro que também a gente precisa entender que muitas pessoas não têm tempo para cozinhar, né? Na opinião de vocês, como é que vocês acham que poderia ser a virada, assim, para as pessoas da comunidade terem acesso e realmente mudarem esse consumo? Quem se disponibiliza? Mas certamente você está muito mais próximo disso, mas eu acho que não tem uma virada. Acho que é um processo longo e demorado, porque é muita coisa envolvida, né? As pessoas não têm tempo, as mães, que são muitas vezes são as mães, são mãe e pai, né, que cuidam da família inteira, tem que trabalhar. Então, acho que, de um lado, eu acho que os alimentos processados eles têm que ser melhorados para o nível de sua qualidade, então menos engenharia e mais alimento, né? Não dá para abrir mão de alimento processado, não dá, né? A gente vai abrir mão até de geladeira, né? Não dá para abrir mão. Agora, a questão é de voltar a um nível em que eles sejam mais saudáveis, menos, né? Orgânico é outra história. Orgânico é uma outra dificuldade que é você ter produção suficiente. A cidade de São Paulo, supostamente, o ano que vem, a merenda escolar vai ser toda orgânica. Nunca, nunca, não tem como atingir isso. Tá? Os produtores não têm como atingir isso. Ah, você vai trazer de Mato Grosso? Aí é outro problema. Estou brincando, né? Não vai trazer, mas aí e o deslocamento disso. Então, é um descasamento grande. Então, acho que a gente tem que ir por passos, né? Tem educação das famílias para escolher dentro do que elas têm condição, né? Consumir. Tem utilizar terrenos, como essas mulheres do Gal, que eu disse que eu tive ontem visitando pelo crente, foi almoçar nas mulheres do Gal. Então, é incrível e é simples, né? Assim, um terreno que elas ocuparam ali, antes de ser mulheres do Gal, era o Gal, né? Ocuparam e produzem. Aquilo acaba com a vulnerabilidade dela, com a questão de insegurança alimentar? Não, mas melhora? Sim, melhora. E melhora muito, melhora assim, a sensação de empoderamento, não sensação, empoderamento, pertencimento, são várias dimensões. Então, acho que não tem um ponto de virada, né? Assim, mas é um processo, e acho que envolve tudo isso que a gente conversou, né? E dá para, assim, para não parecer pessimista, como eu falei que a coisa é realmente dramática, mas acho que dá para a gente mudar tudo isso. A gente tem, ainda mais no Brasil, a gente tem condição de fazer tudo isso. Se fosse no Japão, talvez não desse, pelo um território pequenininho, etc. E eles dão conta, né? Mas acho que dá para fazer, sim. Eu vou complementar, com certeza. Eu acho que ações pequenas, em núcleos pequenos, vai fazer uma grande diferença ao longo do tempo, né? Por exemplo, eu ia citar mesmo Mulheres do Cal, Frente Alimenta, são tantas iniciativas que estão ligadas a fazer hortas urbanas e, ao mesmo tempo, uma cozinha comunitária, uma cozinha solidária. E isso está ajudando demais comunidades, né? Tem várias, né? Em São Paulo, nós temos mais de 200 hortas urbanas e estão já conectadas com cozinhas
comunitárias, cozinhas solidárias, que estão ajudando pequenas comunidades a entender esse problema da insegurança alimentar. E tem ajudado muito as mulheres, especialmente, trazerem isso para dentro de casa, junto com seus filhos, um alimento saudável que foi plantado ali do ladinho, exatamente em pontos, né, terrenos baldios, em lugares que estavam abandonados, né, ou plantando até em telhados, né. Não sei se vocês conhecem o projeto que aconteceu em Santa Catarina, Revolução dos Baldinhos. Conhece, né? Com o Marquito e com todo o pessoal que fez isso. Eles pegaram o pessoal da comunidade, especialmente jovens que estavam com problemas seríssimos de drogas, né? Trouxeram para dentro desse projeto para ajudar a plantar. Então, o que eles faziam? Coletavam todo o resíduo orgânico das casas e começaram a usar aquilo para fazer adubo, fazendo a compostagem ali mesmo, e foram ensinando as pessoas, olha, planta aqui na tua janela, planta aqui no seu telhado, planta aqui. E aí virou, na comunidade Chico Mendes lá, virou um trabalho lindíssimo, referência. Viajaram, foram mostrar isso tudo até fora do país, como é que era feito isso. Isso foi copiado, graças a Deus, em outras situações, Rio de Janeiro, em Bahia, né? Aproveitando esse impacto positivo, não só para jovens, mas para mulheres poderem trazer para dentro de casa, para seus filhos ensinarem uma alimentação, botar no prato. Então, eu acho que ações pequenas vão acontecer, e já estão acontecendo, cada vez mais. Elas estão procurando, como é que eu vou, está muito caro para eu comprar, mas eu quero um alimento saudável, né? E, de repente, não precisa estar com esse código orgânico, mas eu sei que é sustentável, porque fui eu que plantei. Eu usei um adubo que é orgânico, usei o alimento ali que está saudável, eu vi aquela plantinha crescer e eu vou trazer para a minha família. Eu acho que trazer novamente essa conexão, né, de todos plantando, em algum momento todos vamos ter que plantar. Não sei se eu vou estar viva ainda, mas eu tenho certeza. Isso é alguma coisa que eu falava desde pequena para minha mãe. Falava, gente, o mundo um dia vai ter que todo mundo vai ter que virar agricultor. Engraçado, né? E a gente lembra disso até hoje. Assim, como é que você citava disso lá? Né? A gente tem essa percepção. Talvez seja essa uma maneira simples, mas eficiente de a gente fazer uma ação global, de fazer a diferença, para que todos tenham acesso ao alimento. E talvez um dia, e eu espero que não precise mais um dia, ser chamado de orgânico. Né? Eu não cresci com alimento orgânico, eu cresci com alimento natural. E por que foi chamado orgânico? Porque o convencional tomou conta do mercado, tomou conta da indústria. Então, de repente, fazer com que isso se inverta novamente. Que nós todos tenhamos acesso ao alimento natural, ponto, né? Para que também seja acessível para todos. Bom, eu concordo muito com Saraiva de que é uma coisa que não é apenas uma virada de chave, assim, é um processo, e é um processo bastante longo. E aqui a gente pode pensar em diferentes etapas do sistema, assim, em quais são os principais entraves, talvez, que existem em cada uma deles. Tem essa questão da própria produção mesmo de alimentos. Pensando aqui em São Paulo, realmente, nós temos um crescimento bastante importante do número de hortas urbanas, há pequenos produtores também, principalmente na região sul, né, no extremo sul, e na zona leste também, mas que muito possivelmente até então não são suficientes, para, por exemplo, para alimentar uma cidade inteira. Se a gente pensa na produção, então na área rural mesmo, existe essa competição se aquele produtor ele vai de fato optar por um alimento orgânico, em que muitas vezes ele não sabe como plantar, porque ele não tem treinamento técnico adequado, ele não tem acesso a recursos financeiros muitas vezes, e em vez de plantar aquele alimento orgânico, ele acaba optando muitas vezes, mesmo em pequenas propriedades, por uma commodity, porque ele acaba tendo um incentivo para aquilo, ele sabe que ele vai conseguir vender a produção depois. Então, quando a gente já pensa na produção, tem esse primeiro entrave, né? Ainda há um estímulo bastante relevante para a produção de commodities, de alimentos que muitas vezes nem alimentos
virarão, né? Eles virarão outras coisas em detrimento desses alimentos que são considerados mais saudáveis. E aqui eu não digo nem apenas orgânicos, né? Muitas vezes até produção ali de frutas, legumes e verduras convencionais também, né? Existe essa competição, querendo ou não. Pensando nisso, existe também um problema ali na própria distribuição, né? Eu sei que muitos produtores daqui do município de São Paulo mesmo já relataram que eles acabam tendo uma perda bastante importante da produção porque eles não têm para quem vender ou muitas vezes até alguma dificuldade mesmo de conseguir escoar aqui, mas principalmente nas áreas rurais. Já é um ponto, porque você, querendo ou não, acaba tendo desperdício também de um alimento que os dados têm mostrado muitas vezes eles estão tendo uma produção de maneira geral diminuída, né, e não aumentada como seria de se esperar. Mas de fato, quando nós pensamos então no ambiente, né, no acesso ali aos alimentos, também é uma questão, né? Se a gente pensa principalmente naquelas famílias que vivem nas áreas mais afastadas, são locais em que muitas vezes há uma quantidade menor de mercados, de feiras que vendem esses alimentos orgânicos. Feiras orgânicas, então, nem se fala, né? Se você olhar o mapa de onde existe feira orgânica no município de São Paulo, todas são em regiões mais centralizadas, né? Não tem no extremo sul, no extremo leste, no extremo norte e no extremo oeste também não existe. Então já tem esse problema de chegar mesmo o próprio alimento, né? Mas, como tanto Saraiva e Ana comentaram, tem políticas muito relevantes em que você consegue ter pequenas hortas em pequenos locais. No Eldorado, por exemplo, que é um shopping localizado até aqui próximo, eles têm uma horta no teto. Tem algumas comunidades que também desenvolvem biodigestor, eles conseguem fazer pequenas hortas, mesmo que seja de temperos ou de alimentos que, claro, não vão conseguir alimentar a comunidade como um todo, mas já garantem ali um acesso a alguns alimentos também. Então, são muitas coisas que precisam ser feitas, assim, já tem bastante coisa sendo feita, mas é importante, assim, ressaltar que muito em nível sistêmico ainda precisa ser feito, principalmente quando nós pensamos na produção e no estímulo mesmo dessa produção, né, para que esses pequenos agricultores, que geralmente são aqueles que produzem orgânicos, tenham acesso mesmo financeiro, acesso técnico, que eles consigam vender essa produção, que eles consigam escoar essa produção, porque isso vai ter um impacto também ali no acesso, né? Esse alimento, se ele é produzido em maior quantidade, talvez fique mais barato, ele chegue com mais rapidez, ele não estrague. Então são muitos processos até que isso consiga ser de fato algo que vai ser mais acessível ali para grande parte da população. Isso de orgânico, né? Mas se a gente pensar até em frutas, legumes e verduras que não são orgânicos, o processo ele é relativamente semelhante, né? Ainda tem menos produtores, eles são desestimulados mesmo. Às vezes o escoamento desses alimentos é dificultado, o preço chega mais caro, então mesmo quando o alimento está disponível, as pessoas não conseguem acessar financeiramente. São muitos entraves, a gente precisa pensar nesse sistema como um todo para conseguir fazer mesmo com que esse alimento chegue em maior quantidade na mesa das pessoas. Muito bom. Sim. Só tem pergunta também? Não? Então, depois a gente encerra. Eu queria entender assim se quais são quais vocês identificariam como os maiores interesses que jogam, que são barreiras para que esses alimentos saudáveis cheguem às populações. Me impressiona, né, que a gente está falando do brasileiro comer menos feijão e etc. Quais são os interesses corporativos ou, enfim, políticos que vocês consideram o maior entrave para que a gente reverta para um processo de uma alimentação mais saudável e sustentável no Brasil? Quem vai? Olha, eu tenho estudado alguns fatores comerciais, assim, principalmente. Tem uns dados em algumas palestras que eu gosto sempre de mostrar em como a produção de alimentos ela não é visada para garantir segurança alimentar. Eu digo isso porque, primeiro, a gente realmente tem uma produção
reduzida mesmo em alimentos. Tem dados disponíveis em bancos públicos mesmo, né, do IBGE, em que a gente pode ver como a produção de commodities, principalmente cana-de-açúcar, que é a principal no Brasil, soja e milho, que são as três primeiras, elas aumentaram bastante nos últimos anos, enquanto aqueles alimentos mais básicos eles já eram menos produzidos e eles cada vez mais têm a sua produção reduzida. Então a gente pensa, tá, é um problema de espaço? Não. A gente tem espaço porque tem mais commodity sendo produzida, né? Primeiro, existe interesse comercial para isso. E a gente vê que, como esse interesse ele é comercial mesmo, também olhando alguns dados de bases públicas. Um dado que eu sempre gosto de mostrar, por exemplo, era um dado mais antigo, tá? Não vou lembrar os valores exatos, mas era da exportação e importação de arroz, que é um alimento básico, principal ali, que vai garantir muitas vezes fonte de carboidratos, né? E a produção era uma coisa assim, por exemplo, o Brasil, ele exportou 250 milhões de toneladas, vamos supor esse valor, e no mesmo período ele precisou importar 300. Então a gente mandou alimento para fora e precisou importar novamente aquela mesma quantidade, ainda um pouco mais, porque não havia alimento disponível no mercado mesmo, né, como um todo, então a gente precisava fazer isso. É uma lógica que não é para garantia de segurança alimentar, ela é uma lógica comercial, né? A gente vê muito isso com um tarifaço agora do Trump, em que alguns alimentos, já que eles não exportaram, eles ficaram aqui no país e eles ficaram um pouco mais baratos, né? Então, para mim, isso é uma opinião pessoal, assim, mas a gente tem alguma evidência, tem uma questão muito comercial de um sistema capitalista que, de fato, acaba pesando muito, assim, no que vai ser produzido, no que fica aqui no Brasil, no que vai para fora e o que chega de fato na mesa dos brasileiros. Quer comentar alguma coisa? Eu acho que é extremamente complicado. Porque são muitos interesses, né? E não é só a questão da alimentação, é tudo, né? Por que que a gente tem educação ruim? Quais interesses estão por trás de a gente não ter uma educação boa? E saúde, e ambiente. Então está tudo interligado, de novo, né? Então, bem complicado, né? Tá pensando tipo num exemplo, assim, um exemplo que te chama atenção. Acho que a gente vive numa sociedade, não é só a nossa, né? E não é só ocidental, não é só capitalista. Que a gente não pode falar que a Rússia está bem de vida, né? A China está melhorando muito, está à custa de ser um regime forte ali, né? Eu acho que, de uma maneira geral, o que acontece é que a gente, como humanidade, esquece um propósito de vida, né? Qual que é o propósito de uma empresa de existir, né? Ela devia ter um propósito, o produto dela tem que ter um propósito em si, não pode ser visar lucro. Eu quero produzir uma coisa para que alguém consuma, né? Em consumindo, eu vou ser remunerado por aquilo. Ou vai ter uma troca, depende do sistema aí, né? Então, acho que a regulação disso, eu acho que está muito errada, né? Às vezes a gente com um projeto de país, por exemplo, né? O nosso país não consegue avançar, pensando no Brasil especificamente, né? Desde a época que eu era pequeno, né? A gente ouve Brasil, país do futuro, faz, né, quantos anos, né? Para mim faz 70, né? 67. Né? A gente não consegue avançar, então está tudo desorganizado. A gente não tem uma visão do que a gente quer como desenvolvimento, como sociedade, seja o Brasil, seja o mundo, né? Porque
porque os outros países também não têm isso. Acho que quem está mais próximo disso talvez seja os nórdicos, né? Em que você tem um mix aí de países menores, educados, mas alguns deles educados à custa de petróleo, vide Noruega, né? Noruega cresceu à custa de petróleo, né? Em que você tem um sistema social, socioeconômico mais igualitário, né? Que as pessoas têm mais poder de decisão, é mais distribuído, né? Então, acho que é um conjunto de coisas complicadas, né? Então, esse todo que precisa mudar, né? Porque, claro, tem essas empresas que produzem essas commodities, por exemplo, elas estão um pouco se lixando para a população, né? Como as empresas de tecnologia, como as empresas de óleo, etc., elas estão lá querendo ter lucro. É uma forma das pessoas serem... Quem trabalha nisso trabalha para aquela única pessoa ou 10 pessoas ficarem muito ricas. Então, acho que a lógica inteira está errada, entendeu? E, de novo, embora a gente possa falar muito, isso é o sistema capitalista, não é o sistema capitalista. É pior do que isso, acho. Comunismo, nos pseudo-comunistas, a mesmíssima coisa, né? A Rússia não é socialista nunca, desde 1918, talvez, depois do primeiro ano, né? Lá quem manda são poucas pessoas, o resto. Então, acho que é uma coisa mais complicada do que isso, uma questão realmente de uma crise da humanidade, eu acho, né? De exploração, de concentração de renda, e todo o resto é discurso, né? Agora, né, acho que dá para mudar, porque cada vez tem mais gente atenta a isso, né? Os jovens, acho que é uma questão importantíssima, né? Vocês têm um papel importante, sempre tiveram, né? Porque vocês estão mais livres para falar uma série de coisas, né? E também por uma outra questão, pena que eu não trouxe um slide, mas quem mais vai sofrer tudo o que está acontecendo são vocês, né? Essa crise climática, já acho que uma das palavras nossas aqui, das expressões da crise climática, quem vai sofrer isso serão vocês. Tem um slide que eu tenho, não é meu, né, mas mostra assim, quantos anos de impacto climático eu vou sofrer, né, ou então o Alisson, ou o Tiago, ou você, ou uma irmã que você tem, ou um filho que você venha ter. É uma injustiça tremenda, né? Então é fundamental que vocês realmente peguem o touro à unha aí, com a nossa ajuda, claro, não é uma questão de... né? E para finalizar, então, eu acho que eu queria dizer assim, o Saúde Planetária é um grupo que está aberto para todo mundo participar, a gente quer lutar por tudo isso. Então, venham fazer parte. Propaganda. Olha, só para eu fazer também um comentário, acho que realmente é isso, né? Falta muito propósito e um sentimento simples de amor por quem nós somos e pela humanidade. É tão simples que dificulta para as pessoas entenderem que existe essa simplicidade de alcançar o outro, de fazer a diferença através de um propósito real, né? Acho que é muitíssimo importante isso. Não, todas as respostas foram muito boas, assim, eu só queria adicionar uma questão para a gente encerrar, agradecer e encerrar. É rápido? Dá. Mas eu acho que só respondendo, eu acho que o principal entrave dentro do que o professor Saraiva falou, do que o Alisson falou, do que a Ana Rita também falou, é que a gente sofre um problema de incentivo, né? Enquanto for mais lucrativo, e eu nem vou falar contra o lucro aqui, contra o capitalismo, contra nada, mas enquanto for mais lucrativo a gente usar os recursos naturais de maneira inconsciente ou, né, sem consciência, os custos marginais, ou se a gente não pague pelos custos marginais, enquanto isso for mais lucrativo, a gente não vai conseguir resolver, porque tem que ser mais lucrativo a gente conviver com o meio ambiente, conviver com a natureza, porque assim as empresas, os governos e todos os stakeholders, todas as partes interessadas vão estar, como sempre, pensando no lucro, né? Então, se a gente fala, por que é interessante que uma empresa lucre mais? Porque para o governo significa mais imposto.
né? Então, tem uma cadeia de incentivos que a gente trabalha. Então, enquanto esses incentivos não estiverem alinhados para que a gente consiga preservar o meio ambiente, preservar os recursos naturais e ter o lucro, manter o lucro, né? Eu acho que isso a gente não vai ficar rodando. A gente vai falar de ESG, daqui a pouco vai vir outra sigla, daqui a pouco vai vir outra agricultura regenerativa, mas vai vir com monocultura. Então, enquanto for mais lucrativo, a gente não vai conseguir sair dessa corrida dos ratos, eu acho. Os tais dos custos ocultos, né? Custo marginal. Ficou linda essa palavra, externalidade. Não existe isso. Exatamente, né? Externalidade talvez seja netuno. É igual jogar fora, né? Não existe fora, você vai jogar fora. Rapidinho, daqui a pouco a moça. Eu vou tentar ser muito rápida. Eu estava tentando elaborar o que está na minha cabeça. Eu achei muito rico tudo que vocês falaram. É um prazer estar aqui. Mas num debate que está envolvendo mudanças climáticas e